Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Muita luz e muita paz nessa segunda-feira, né? Véspera de feriado no Brasil, do dia 1º de maio. Que Jesus continue abençoando a cada um. E mais importante até do que isso, né? Que a gente sinta essa bênção do Cristo, que a bênção dele com certeza sempre vai existir, mas nem sempre nós estamos abertos, né, para perceber a grandeza desse amor. Meus amigos, vocês sabem, nossa pílula noturna do nosso amado Evangelho, agora diária, para responder as perguntas de vocês, que vocês podem fazer pelo nosso canal do Instagram, inst.ricardomelo. Muito bem, um dos campeões de audiência, né, das perguntas dos últimos dias tem sido sobre doação de órgãos. Qual a visão, né, do mundo espírita, espiritual, espiritualista, enfim, muitas perguntas nesse sentido a respeito da doação de órgãos. E essa é uma resposta relativamente fácil, o que não quer dizer que seja algo simples, porque as pessoas confundem o fácil e o simples. Lembre-se, nem tudo que é simples é fácil, nem tudo que é fácil é simples. Complicar quase sempre é a maior parte do problema. Mas vamos lá. O que acontece? Numa fala extraordinária do nosso amado Divaldo, né, referendada por uma fala anterior de Chico Xavier no Pinga Fogo, além do que referendada pela prática do amor no dia a dia. Nós sabemos que a doação, gente, de órgãos é uma atitude de muita luz, de muitas bênçãos. Doar algo que você não vai aproveitar mais, indiscutivelmente é uma forma de generosidade. Imagina você aliviar a dor de uma outra pessoa quando você não estiver mais aqui. Olha que beleza, você chega no mundo espiritual e vai sentir a oração, a gratidão da pessoa que está na Terra com um órgão que pertenceu a um corpo que foi seu, por enquanto, mas que por hora, né, foi útil, mas que nesse momento do desencarne já não é mais seu, já não lhe pertence, já não lhe serve mais. E você ainda assim continua brilhando como uma estrela, né? O que é uma beleza. Por quê? Porque a energia positiva que vem dessa característica de doação te acompanha. A dúvida se dá em relação à doação de órgãos por uma série de mitos que as pessoas sustentam. Vamos lá, mito número 1. Ah, mas eu ouvi falar que se eu desencarnar e doar meu órgão, eu vou ter um buraco no perispírito. Desculpa, gente, mas só fala isso quem conhece muito pouco das linhas do mundo espiritual. Muito pelo contrário. O Divaldo conta uma história de uma amiga próxima dele, a dona Maria Bueno, que ela tinha uma vista maravilhosa, nonagenária, com mais de 90 anos, e ela declarou que gostaria muito que as suas córneas fossem doadas quando ela desencarnasse. E assim aconteceu. Essa senhorinha bondosa desencarnou e lá na cidade de Fortaleza, essas córneas foram retiradas e 3 dias depois do desencarne dela, uma pessoa recebeu. Resumo da história: essa senhora, amiga do Divaldo, aparece para ele, mostrando-se totalmente lúcida, feliz, enxergando perfeitamente, dizendo da alegria dela de ter percebido como foi bom poder, né, ser útil fisicamente, não ela mais, né, porque já não estava mais encarnada, mas as suas córneas ajudando outra pessoa a enxergar. Então, gente, quando a gente ama de verdade, o amor supera absolutamente todas as dificuldades. Se o amor cobra multidão de pecados, né, como nos falava nosso amado Pedro, apóstolo, o amor também nos liberta de todos os tipos de desapego. O mito número 2, que muita gente por desconhecimento da realidade espiritual utiliza às vezes para dizer que não é doadora de órgãos, é porque Chico, em alguns momentos, aliás com toda razão, porque a gente sempre tem que analisar o contexto, disse que a vida dele e a mediunidade pertenceram ao mundo, mas que quando ele desencarnasse, o corpo dele pertenceria a ele. Mas por que o Chico falou isso? Porque havia uma tendência grande de alguns cientistas que já tinham feito essa proposta para que ele deixasse isso assinado, que ele, claro, negou, sabiamente como sempre, de permitir que o seu cérebro fosse escafrunchado, como se fosse possível, microscópico, encontrar o microscópio encontrar a mediunidade no cérebro humano. E demais, imagina alguém recebendo os órgãos de Chico Xavier. Essa pessoa ia ser endeusada, né? O que com certeza não é o propósito. Então, o Chico é um caso à parte, completamente à parte. E é lógico que ele próprio declarou a respeito da doação de órgãos, né? No livro Plantão de Respostas de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, exatamente psicografado pelo próprio Chico, Emmanuel fala da beleza que é doar os seus órgãos com amor e carinho, e como isso faz a pessoa que doa crescer aos olhos de Deus no mundo espiritual, tá bom? Então, quando se dá normalmente a doação de órgãos? Quando há a morte cerebral. Apenas uma colocação é feita
por alguns cientistas, endossada pelo Divaldo, e aí vai ficar a reflexão para cada um de vocês, que especificamente no caso da doação do coração, dever-se-ia fazê-la dentro desse olhar mais criterioso após a morte do tronco encefálico, que é diferente da morte cerebral. Mas essa é uma questão de ordem técnica, que se algum dia, né, algum de nós vivenciar, certamente uma conversa com o médico vai esclarecer isso um pouco melhor. O importante, gente, acho que o mais importante na nossa pílula noturna é deixar claro que o amor liberta, não é? Que a gente não deve se apegar à matéria de forma alguma. Se nós podemos aliviar a dor de quem quer que seja, por que não fazê-lo? Não é? Por que não aproveitar essa última atitude de desprendimento na hora do nosso desencarne, deixando luz para aquelas pessoas que puderem de alguma forma se utilizar do nosso corpo? Eu falo, Deus permitindo, se tiver alguma coisa útil no meu corpo físico que pudesse ser utilizado, aproveite tudo, né? Porque eu sou muito grato, né, a Ele por me permitir estar aqui, né, na matéria, aprendendo todos os dias, e tomara, eu vou ficar muito feliz, né, se de alguma forma algo puder servir a qualquer companheiro ou companheira queridos, tá bom? Então eu espero ter respondido as perguntas de vocês. Você sabe, você pode, deve, né, enviar suas dúvidas a respeito do que você quiser. Se a gente não souber responder, eu vou falar, olha, isso eu não sei, nós vamos procurar aprender e compartilhar. Mas o que a gente puder compartilhar com vocês, sempre vamos fazer com muito carinho. Entra lá no Instagram, insti.ricardomelo. Lá você pode postar a sua dúvida em qualquer post que a gente sempre está checando, ou então no próprio Stories, tá certo? Então que Deus te abençoe, muita luz e paz, obrigado, viu? Nossa pílula do Evangelho Noturno é um grande sucesso, né? Tem poucos dias, tem nem uma semana, o volume de feedbacks de pessoas agradecendo, participando, o volume, inclusive, de pessoas que passou a receber a pílula do Evangelho depois dessa questão das respostas aumentou muito. Nossa, fiquei muito contente, obrigado a você que recebe a pílula e, como sempre, de maneira tão carinhosa, compartilha ela com as demais pessoas. Lembrando que a pílula do Evangelho, gente, ela é trabalhada para o amor. Independente de qualquer rotulação religiosa, a religião de Deus é o religário divino, é o amor, não é? Que conecta as nossas almas. Então, vamos nos conectar uns aos outros, porque com certeza é isso que a nossa humanidade necessita e o nosso coração também. Então fiquem com Deus, luz e paz para todos vocês. Muito obrigado, claro, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.